Sabe aquele carro que pode estar caindo aos pedaços, mas se você virar a chave ele pega, engasa, cospe fumaça e vai? Pois é, hoje nós vamos falar dos carros raiz da roça, os monstros que encaram o regaço como se tivesse passeio. Porque caminhonete moderna, gente, é bonita, confortável, mas se jogar no barro da fazenda, meu amigo, vira só uma geladeira velha. Vai com calma, filha da puta, essa porra não tem garantia. A Toyota Bandeirante é quase uma entidade sagrada da roça. Começou a ser fabricada no Brasil em 1962 e foi até 2001, sempre com fama de ser indestrutível. O motor mais famoso era o da Mercedes, com cerca de 90 a 95 cavalos, mas parecia ter uns 300, e o porquê puxava de tudo: boi, carretão, trator enguiçado, vizinho atolado, o que você colocasse atrás. Era econômica. Olha, ela fazia aí de 8 a 10 por litro, dependendo aí da pisada. Mas também, quem tem bandeirante, gente, não quer economia, quer é força, viu? Diz o povo antigo que a bandeirante não quebra. Ela só dá um tempo, porque quebrar mesmo, ninguém lembra de ter visto. A Ford F-75 é um carro raiz que parece que veio com DNA de enxada. Fabricada de 1970 a 1982, tinha motores Willys 2.6 ou até 3.0, fazendo cerca de 90 cavalos. O consumo, bom, segurando o pé, fazia aí de 6 a 7 por litro. Pisando bonito, fazia 4, viu? E olhe lá. Mas era valente, carregava sacaria, botijão, leite, adubo, porco, sogra, tudo de uma vez. A Rural era a versão perua ou até o SUV de hoje. Era bem espaçosa, viu? E levava meia turma da fazenda dentro. O povo dizia que a F-75 era boa de subir morro, desde que vocês tivessem coragem para ficar dentro dela. Vai, mais um tempo pra mim. Agora chegamos nela, a queridinha dos fazendeiros. A F1000 nasceu nos anos 80 e reinou até 1998. Com motor MWM 3.9 a diesel, ficava na casa aí dos 95 a 120 cavalos, dependendo do modelo. Fazia de 9 a 12 km por litro, o que para a época era coisa de outro mundo. Era confortável comparado às outras, mas ainda mesmo assim valente. Puxava carretinha, gado, trator, plantadeira e ainda chegava na cidade com pose. A F1000 foi tão marcante, gente, que até hoje, quando alguém vê uma caminhonete velha, a primeira pergunta é F1000? Já a F250 é da geração mais nova, dos anos 2000 para frente. Forte, motorzão parrudo, muito usada em fazendas maiores, mas já tinha aquele toque mais moderno, mais conforto, mais eletrônica. Tecnicamente, é considerada um caminhão e ainda faz bonito no campo e na cidade. E ele já atrapalhou. Opa! Bom dia! Bom dia!
mas começou a ser fabricada nos anos de 1960. Era gasolina com motores 4.1 ou 4.3 litros, rendendo de 140 a 150 cavalos. Era barulhenta, beberrona, fazia de 4 a 5 km por litro, mas charmosa e valente. Era chamada de boiadeiro de lata porque carregava de tudo, inclusive boi, quando o fazendeiro tinha mais coragem que juízo. Depois veio a bruta da GM. Fabricado de 1985 a 1996, a D20 tinha um motor Perkins ou Maxion entre 90 a 120 cavalos. Fazia de 8 a 12 km por litro, dependendo aí da mão pesada do caboclo. A D20, gente, é tão forte que ainda hoje há muitas rodando na roça, com pintura comida pelo sol, mas porta que fecha com um toque e motor funcionando como se estivesse novo. Aguenta peso como se fosse brincadeira e encara estrada ruim, sem reclamar. A D20 virou lenda porque era praticamente indestrutível e tinha torque suficiente para arrancar toco de árvore na roça. O preço de uma D20 hoje, bem conservada, pode superar o valor de muito carro zero. Aí, ó, e tá à venda. Aí, ó. Quem quiser. O cara colocou carga de caminhão no AD20. O cara só pode estar maluco, tá acabando com o carro. Olha o festimola, tá quase encostando no chão. Pessoal, isso é um absurdo, moço. Com certeza deve ser o dono, né? Porque se fosse empregado, ia ser mandado embora na hora fazer um trabalho desse. Aí quase pocando o pneu. Você tá doido, pra esse cara não tem juiz não, hein? E agora chegamos na caminhonete de pobre, o Fiat Uno. Sim, ele mesmo, viu gente? O carro que o povo transformou em referência de resistência e economia. Começou em 1984, tinha motor de 48 a 70 cavalos e fazia de 12 a 16 km. E ainda passava onde muita caminhonete moderna não passa. Na lama ele passava, na trilha estreita ele passava, no buraco passava também. E quando atolava, dois homens empurravam e ele ia embora. Quem mais faz isso, hein? Nenhum carro, né? Na roça, o Uno é mais importante que trator. Serve para tudo, viu? Leva ração, buscar leite, buscar funcionário, puxar cachorro e ainda vai para a cidade comprar pão. Agora eu quero ver quem segura essa máquina. Hã? Remapeada, suspensão preparada. O bicho não tem. É o doutor das motos. ProRace Suspensões. Vai faltar piloto pra essa máquina aí. Até graxa gourmet ele usou. Pode vir Enzo Lopes. Hoje temos máquinas modernas como a Hilux, a Triton, a Ranger. Tudo cheio de conforto, ar digital, painel bonito, controle de estabilidade. Tudo chique, né? Mas a verdade nua e crua é uma só. Essas caminhonetes modernas não aguentam o regaço que os carros raiz aguentavam. São ótimas para viajar, boas de conforto, mas se você jogar numa estrada de chão cheia de costela de vaca, buraco, pedra e barro, meu amigo, é sofrimento e quebra. As antigas eram feias, duras, simples, mas eram feitas para a lida pesada e por isso continuam vivas até hoje. Isso aí não existe caco igual. Esse é um motorzinho 2.5, aquele turbinho bem pequenininho, tem 80 HP essa carniça aí. Imagina você andar com uma imundícia pesada, assim, com motor de geladeira. Tu liga a tração, liga o ar-condicionado, amigo. Homem do céu, se tu ligar o ar-condicionado dela e um dia for de 40 graus de calor, a tampa do radiador empurra até o capô para cima. Meu Deus do céu, não existe caco igual isso aí, não existe. Deus o livre. A caixa de marcha, então, um dia meu pai comprou uma de leilão e era capada. Cada ano tem um tipo de engrenagem esse lixo aí. Não existe quem consegue consertar. Roubaram as peças. Olha, meu pai, eu acho que rodou o Brasil inteiro para conseguir reunir peça para essa caixa de câmbio. Um lixo. Isso aí é rei de lixo. Suspensão dianteira de torção. Foi. Falar mal da Maroca é fácil, viu?
Não se preocupa, você que tem Hiluxzinho aí, ó. Essa aqui é 2024. Não tem nem 40 mil quilômetros rodados, viu? Quebrou a bomba de alta, tá? Quebrou a bomba de alta, viu? Torou a corrente de comando aqui, tá? E empenou as válvulas. Traduzindo, só a mão de obra do mecânico, 10 mil reais, viu? Só a mão de obra do mecânico, fora as peças. Prepara 40, 60 mil reais aí pra você consertar seu Hilux, beleza? Deu uma chuva boa aqui. Olha como que o carro tá subindo aqui, amigo. Ai, graças a Deus. Eu vou conseguir subir. Olha que aqui deu uma chuva, nossa. O carro vai descendo de ré, deslizando, ó, porque não conseguiu subir. Nossa, deu uma chuva aqui, amigo. Nosso ramal fica liso, igual sabonete. Queira Deus que a gente saia hoje aqui desse ramal. Segunda tentativa. Vamos lá, gente. Vamos ver como que vai ser. Olha aí, amigo, ó. Porque o... Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, E aí, qual desses brutões já fez parte da sua vida ou da vida de sua família? Comenta aí, bora trocar histórias, porque carro raiz é mais que máquina, viu? É patrimônio da roça. Se gostou do vídeo, deixa o seu like e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir e até a próxima. Qual caminhonete é melhor pra terra? S10 ou Hilux? Aí depende, a terra molhada barro ou seca? Barro. Aí é Hilux. E seca? Hilux também. E pra cidade? Aí depende, cidade grande ou cidade pequena? Cidade grande. Cidade grande é Hilux. E cidade pequena? Aí Hilux também. E pra comércio? Comércio? Capital ou interior? Capital. Aí capital é Hilux. E interior? Aí Hilux também. Mas rapaz, você não tem jeito. Olha que era empresário, tinha uma Hilux. E Hilux o quê, maluco? Nós temos uma D20. D20 Deluxe. Boa, não. Ele é louco, velho. Rapaz, Hilux é a máquina, pô. Dois.